Eu estou aqui então com a classe requisição web service aberta, tá? Inicialmente aqui é necessário definir um endereço do servidor, tá? Como os testes que eu realizei aqui foram todos na máquina local, né? No caso aqui, numa rede local, o servidor ele está numa rede local, então eu defini aqui o IP para o IP da máquina aqui na rede local. E também a porta que está definida aí por padrão lá do Tomcat. Ok? Então, no caso aqui, esse é o endereço do servidor, tá? Então, a aplicação é a T2TI ERP e o nome lá do application, né, que foi definido lá no web service, né, o nome padrão aqui foi definido como REST, tá? Aqui no construtor dessa classe, nós vamos instanciar aqui um objeto da classe JSON, tá? Esse objeto aí ele vai ser responsável por serializar e também desserializar os objetos aí no formato JSON, ok? Bom, então nós temos aqui o método emissão, que recebe uma NFE cabeçalho como parâmetro e retorna uma NFE cabeçalho, tá? Então nós vamos definir a URL, que é o endereço do servidor, mais emissão envio, tá? Então, como nós vimos lá no web service, né, na construção do web service, que esse método ele é um método post, tá? Então, nós vamos passar os dados aqui do NFE cabeçalho como no formato JSON, ok? Então, aqui nós vamos pegar essa NFE que foi passado aqui como parâmetro e chamar o método toJSON aqui do objeto JSON para que nós possamos aí ter esse NFE cabeçalho no formato JSON, ok? Logo depois vamos escrever, tá, esse NFE cabeçalho aqui na conexão, né, no caso lá na conexão com o web service. É realizada então a conexão e buscado a resposta dessa conexão, tá? Se o status dessa conexão for um HTTP ok, então significa que o web service recebeu a requisição sem problemas, tá? Então será buscado o retorno, tá? Através aqui do método getInputStream lá da conexão. Como nós vimos lá no web service, esse método ele vai retornar também um objeto no formato JSON, tá? Que no caso é um NFE cabeçalho. Então nós vamos chamar aqui o método fromJSON, tá? Para que seja então convertido o JSON em NFE cabeçalho, em um objeto NFE cabeçalho, e logo depois essa informação é retornada aí para o método que chamou esse procedimento aqui de emissão, tá? Se ocorrer algum erro, será gerada então uma exceção com o erro que foi ocorrido. Aqui no método cancelamento, ele recebe aí como parâmetro uma string, qual é definido o número, e também uma justificativa, tá? No caso lá, o endereço para realizar o cancelamento lá no servidor é o emissão cancela, tá? E esse método, tá? Esse método lá no servidor, ele é um método tipo get, tá? Então, os parâmetros eles devem ser passados aqui na própria URL. Então, define-se o número e a justificativa que foi informada pelo usuário, tá? Realiza a conexão então com esse web service e logo depois verifica o status dessa conexão, tá? Esse método de cancelamento, como nós vimos lá no web service, ele retorna uma string, tá? Então aqui vai apenas retornar essa string, tá? Como nós vimos lá na activity principal, quando o usuário realiza um cancelamento, ele vai ter apenas aí o retorno de uma string, que é uma mensagem informando se o cancelamento ocorreu ou não, tá? Temos aqui também o método importa produto, tá? Nesse método importa produto, nós temos aqui então a definição do endereço do servidor, que é o emissão/importa produto, tá? Esse método também é do tipo get, só que aqui no caso ele não recebe nenhum parâmetro, não é necessário informar nenhum parâmetro. Então é realizada aí a conexão com o servidor, busca o status dessa conexão, tá? Dessa resposta dessa conexão. Se for um HTTP ok, então busca o resultado desse processamento, né? Que no caso aí vai ser um array list, né? Um list
de produto, ok? Então, converte esse JSON que foi passado aí, que foi retornado lá do web service em um array list de produto e logo depois retorna esse array list para o método que o chamou, tá? Como nós vimos lá também no main activity, esse método ele é chamado lá para atualizar a base de dados aí do dispositivo, ok? Bom, então esses são os procedimentos, né, realizados aqui para a requisição, né, para o consumo dos métodos que foram definidos lá no web service.